Permitir. Recording is on. Gravando. Ok. Então, recomeçando, nós estamos falando sobre a lição 135 do livro Um Curso em Milagres, e a gente está conversando sobre defesa e ataque. Então, se eu tenho a necessidade de me defender, é porque subconscientemente eu entendo que eu sou atacado, que eu posso ser atacado. Então, nós estamos falando sobre o conceito de pêndulos. Eu vou deixar um vídeo do YouTube que eu tenho no meu canal explicando o que são os pêndulos. São massas energéticas criadas pelo pensamento humano, pela mente humana, a partir de conceitos, a partir de pontos de vistas, interpretações sobre as coisas que a gente tem. E aí, nessas interpretações, a gente vai atraindo pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, e, essa massa de aglomeração de pessoas que pensam iguais, agem iguais, elas criam uma massa energética que atrai outras pessoas e aquilo arrasta as pessoas. Então, os pêndulos mais comuns têm pêndulos benéficos, que os conceitos são em benefício da sociedade, e tem pêndulos que são maléficos. Por exemplo, pêndulo maléfico, as torcidas organizadas de futebol. Não basta você torcer para um time, você precisa fazer parte de um clube, de uma torcida, e essa torcida, quando está junto, ela se inflama e ela pode causar violência, certo? Um pêndulo que nem é maléfico nem benéfico, é o pêndulo político, da direita, da esquerda, nem é bom nem ruim, só existe. Aqui a gente faz parte de alguns pêndulos da lei da atração. Quem aqui segue, né, esses temas, né, o tema do Curso em Milagres também é um pêndulo. São pêndulos benéficos, né? E isso é bem interessante, Cris, bem interessante mesmo. Depois eu vou pôr o vídeo para vocês verem. Então, por que eu estou falando de pêndulos? Porque os pêndulos fazem com que as pessoas tenham a necessidade de se defender do pêndulo oposto. Então, se você pensa diferente de mim, se eu sou da esquerda, você é da direita, ou vice-versa, você é meu inimigo. A gente acaba vendo o outro como antagonista da nossa história. É isso. O outro é antagonista. Então, um outro ponto interessante, né, da lição, o primeiro ponto que eu trouxe, interessante, eu esqueci de gravar, toda defesa nasce da crença no ataque. Então, se eu estou me defendendo, é porque eu acredito que eu preciso me defender. Se eu estou me defendendo, é porque eu acredito que estou sendo atacado. Então, a gente se fecha quando a gente acredita que o outro está nos atacando, a gente passa a tentar controlar, a gente passa a tentar manipular, a gente fica se justificando, a gente fica tentando agradar excessivamente, a gente tenta prever as coisas que acontecem, e a gente fica armado, a gente se arma emocionalmente, tá? Esse aqui são algumas anotações que eu fiz da lição de hoje, porque é uma lição muito extensa, são, se eu não me engano, 24 parágrafos, então eu fiz um resumão aqui pra gente. A defesa confirma o medo. Se eu preciso me defender, é porque eu sinto que estou sendo atacado. Isso pressupõe medo. Eu tenho medo de ser atacado. Eu acho que o perigo é real. O ego me diz o tempo todo que o perigo é real. E isso confirma e fortalece a sensação de separação. É por isso que nós estamos experienciando a vida através de um corpo, porque assim nós garantimos que nós estamos separados uns dos outros. Ai, esse chá tá uma delícia. O ego, esse aqui é o ponto 2. Então, o ponto 1 toda defesa nasce da crença no ataque. Eu vou escrever depois lá no grupo, tá? Não precisa se preocupar em ficar escrevendo, não. O ego vive em estado de ameaça. Esse é o ponto 2. A lição mostra que o mundo inteiro foi construído sobre a ideia de vulnerabilidade. Então, se eu tenho medo, eu me sinto vulnerável ao outro. O outro pode me machucar. Em cima disso, nós criamos e construímos sistemas. E aí me veio muito, muito forte. Qual é a necessidade dos países terem fronteiras? E muitos países têm fronteiras fechadas que impedem a entrada do outro. Olha só que interessante. Vamos parar para pensar um minuto nisso, gente. Nós estamos experienciando a vida a partir de um corpo físico.
Porque a gente tem essa necessidade de ser individual, de ser separado do outro. Isso é no nosso micromundo, dentro de cada um de nós. Então eu preciso de uma pele que vai me dizer que eu tenho uma borda, eu tenho ali algo que me separa do mundo aparentemente externo. Né? Essa necessidade que a gente tem, a pele é o nosso maior órgão de proteção. Isso no micro. Agora vamos pensar no macro, né? Então, uma cidade, um país precisa ter uma fronteira. Mas, poxa, quando foi que o ser humano criou essa ideia de fronteira, né? Qual a necessidade, né, de termos fronteira? De impedir outro ser humano de entrar no meu país? E por que essa necessidade de meu país, de meu território? Né? Como isso é do ego mesmo, né? Vamos pensar lá nas primeiras sociedades, né? Vamos pensar nas sociedades tribais, nas originários, nos povos originários. Eu não queria falar indígenas, eu queria lembrar da palavra correta agora, é povos originários. Então, os índios, os povos originários, eles também tinham isso, a fronteira, né, da aldeia, que eles cercavam, passavam cercas. Alguns povos maias, astecas e incas, eles erguiam muros. O povo chinês antigo, né, lá nos primórdios, eles ergueram a muralha da China. Então, essa necessidade, quando a gente assiste não sei se vocês são as loucas dos filmes medievais. Eu sou a louca dos filmes medievais. Eu amo série medieval, filme medieval. O legal é que é o único tipo de filme que meu marido também gosta e ele assiste comigo. A Lenda do Rei Arthur, todos esses filmes medievais mostram que as cidades elas eram dentro de fronteiras e muros muito altos de proteção. A aldeia toda estava dentro de um. Então, olha só a necessidade do ego de se proteger do outro. Como isso é forte. Então, a partir do medo do outro, a gente construiu sistemas inteiros. E nisso, no macromundo, né? Agora, no nosso micromundo, isso se traduz como armaduras emocionais, competição. Sabe essa competição de tudo? O corpo mais magro, mais bonito, o cabelo mais hidratado, a roupa mais bonita, o marido, o namorado mais bonito, sabe? Toda essa competição que está em nós, pulsante em nós. Quem é mais espiritual, quem tem mais conhecimento, quem faz mais cursos dentro do nosso mundo, né, das terapeutas. A gente está sempre competindo. Aí tem também, né, o ego vive em estado de ameaça, é para isso que a gente está olhando. Então, excesso de planejamento. O curso bate muito nessa lição, na questão do planejamento. Quantas metas e planos nós fazemos? A gente faz planos a curto prazo, médio prazo, longo prazo. A gente faz quadro dos sonhos, a gente faz diários dos sonhos, as caixinhas dos sonhos. Tudo isso eu faço, gente. E o curso não está dizendo que isso é errado, por favor, não entenda. Não é para você parar agora de fazer o seu quadro dos sonhos, não é agora para você parar de fazer planos e sonhos. Não, não é isso. Ele só quer que a gente olhe para isso, para essa necessidade. O que está por trás dessa necessidade? O que está por trás dos sistemas de bordas e dos lugares que a gente dá, dos países? O que está por trás das armaduras emocionais? O que está por trás da competição que a gente fica travando o tempo todo? O que está por trás desse excesso de planejamento? A necessidade de controle, a hipervigilância. É o medo. O curso chama a gente para olhar para o medo. O medo é o ego, purinho, purinho. O ego é um sistema de culpa, medo, julgamento. Quando a gente está olhando para isso, a gente está olhando para o ego. É por isso que a gente entra em crises existenciais quando a gente começa a estudar um curso em milagres. Porque a gente está olhando exatamente para o ego, para o sistema de crenças, né? O curso diz: ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o coração. Está lá nessa lição de hoje. Olha que poético, que bonito e que verdadeiro. Ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o coração. Sim, a gente está o tempo todo com medo.
de tudo, o tempo todo, e a gente nem percebe, o nosso corpo sabe, ele sente. A nossa amígdala, né, que é um órgãozinho desse tamanho, do tamanho de uma amêndoa, a amígdala fica ativada o tempo todo, né, é o nosso sistema de luta e fuga, né? O nosso sistema de recompensa também, né? Então a gente se acostuma, o nosso corpo se adapta com esse sentimento, em estar o tempo todo nesse estado. E é como se fosse um vício mesmo, nosso corpo fica condicionado a estar sempre ativado, sempre com medo, sempre se defendendo, se justificando, sempre sentindo culpa. O corpo vira o centro da identidade. Esse é o item 3 do que eu achei mais interessante na lição de hoje. O corpo vira o centro da identidade. A lição afirma que defendemos principalmente o corpo, porque acreditamos que somos frágeis, limitadas e ameaçadas. Mas o curso não está falando para negligenciarmos o corpo, ele está falando da identificação que a gente tem com o corpo. Não é para você negligenciar o seu corpo. Ah, então eu vou parar de fazer dieta, de ir para academia, de tomar as minhas vitaminas. Ele até fala lá sobre os remédios, né? Não, não é sobre isso. É o quanto nós estamos acreditando que nós somos apenas um corpo. Só isso, é nesse ponto. Eu sou este corpo, minha segurança depende do externo, preciso controlar tudo para sobreviver. Então a gente fica o tempo todo nesse ciclo. Quarto item, planejamento excessivo também é um tipo de autodefesa. Esse é um dos pontos mais importantes aqui na lição. O curso não condena a gente se organizar, a organização na prática. Ele fala do planejamento que vem do medo, que está por trás desse planejamento. A mente defensiva tenta controlar o futuro, usa o passado como referência, porque é isso, a gente está presa nas memórias. A gente baliza, julga o agora, isso é inconsciente, tá? Baseado no que já foi. Tipo assim, eu já vi esse filme. Tipo um déjà vu, sabe? Então a gente fica repetindo as mesmas coisas, a gente não sai do mesmo ciclo, justamente porque a gente fica vivendo por memórias. Quando eu paro de viver por memórias, aí a coisa começa a mudar. Quando eu começo a criar novas memórias. É aqui que entra a gente fazer a visualização criativa, a imaginação, é aqui que entra a gente fazer a revisão das coisas que aconteceram e, cara, isso funciona muito, fazer revisão. Eu tenho tido experiências incríveis com as revisões que o Neville Goddard ensina. Vocês conhecem, a Vivi eu sei que conhece, que eu mandei para ela. Você conhece, Val, as revisões? Não, né? Não, isso que você está falando agora não conheço não. Então, revisão, porque assim, como que eu vou explicar isso? O curso fala pra gente que isso aqui que a gente vive são apenas reminiscências de um passado que já acabou. As imagens da nossa vida, sabe esse filme que parece ser contínuo? Então, por exemplo, eu fui dormir pensando no que aconteceu no meu dia, ontem. E aí eu acordo e eu dou continuidade ao meu dia anterior. E cada dia passa a ser a continuidade do dia anterior. Não é assim que a gente vive? Né? A gente esquece que cada dia é um novo dia. E não precisa ser a continuidade de ontem. Hoje pode ser completamente diferente. Hoje eu posso fazer tudo diferente do que eu fiz ontem. E essa experiência é surreal. Quando a gente começa a viver assim, a gente começa a criar coisas novas. A gente para de viver um dia após o outro, apenas dando sequência ao que aconteceu ontem. É aqui que você cria novas memórias. E então existem técnicas que ensinam como você sai desses automatismos. Eu não vou entrar agora na técnica para não ficar longo e para não sair do nosso tema, mas eu vou postar lá no grupo os vídeos que o Neville ensina. O Neville, ele é um autor de 1920 e ele escreveu vários livros, ensinou várias técnicas maravilhosas e que
Nossa, é incrível como funciona, eu tô apaixonada, eu já tinha estudado ele um tempo atrás, mas agora eu tô não só estudando, eu tô praticando mesmo, e a diferença é incrível. Então voltando para o que as minhas anotações, né, o planejamento excessivo também é defesa. A mente curada coopera com a vida em vez de tentar dominá-la. É uma frase que tem lá na lição de hoje. A mente curada coopera com a vida ao invés de tentar dominá-la, ao invés de tentar controlar. Então, nós tentamos controlar a vida porque nós temos medo, né? Nós temos medo do que vai acontecer. Mas quando a gente consegue mudar a nossa mente para uma mente curada, a gente passa a cooperar com a vida ao invés de ter medo do que pode acontecer. O item 5, defesas impedem o receber. A lição inteira aponta para isso. As defesas não nos protegem da dor. É um engano do ego. A gente acha que se a gente se defender, a gente está se protegendo da dor e dos acontecimentos. Mas isso é um engano. As defesas nos protegem do amor. Como assim, Luciana? Porque uma pessoa defensiva não sabe receber, porque ela não confia, porque ela não relaxa, porque ela não solta, não se entrega, ela não consegue sentir Deus, ela não consegue sentir o apoio, o amparo, ela não se vê amparada, acompanhada, ela se vê sozinha. Tô por conta de mim mesma e tenho que dar conta de tudo, entende? É muito, muito bom, né, a gente poder olhar para isso. Uma pessoa que está na defesa com medo do ataque, ela não recebe, ela não confia, ela não relaxa, ela não solta, ela não se entrega, ela não consegue sentir Deus, ela não consegue sentir que ela é apoiada, amparada. A vida me ampara. Você pode chamar Deus do que você quiser. O universo me ampara, entende? A Mãe Terra, a Deusa Mãe, Mãe Maria, não importa qual é o arquétipo onde você ancora Deus, a energia criativa, entende? Você não precisa chamar de Deus, entende? Porque não é nomeável, ele é o inominável, né? A armadura impede o ataque, mas também impede o abraço. Essa frase é lá do livro O Cavaleiro na Armadura. Quem já leu O Cavaleiro na Armadura? Maravilhoso. Item 6. A verdadeira defesa é a confiança. Então, o curso propõe que a gente faça uma troca. Sair da autodefesa, do ego, e entrar na confiança presente. Confiar no presente, confiar na vida, sabe? Ele diz que tudo o que acontece pode servir ao bem. Isso não significa negar o sofrimento humano. Então tá, a gente não vai ser pessoas negacionistas, nós não vamos negar que existe sim violência, o feminicídio, abandono, mães narcisistas, existe, enfim, doenças, né, como a doença que a mãe da Cris está enfrentando, a doença mental que a minha mãe está enfrentando, não enfrentando, ela tá negando. Mas enfim, existem pessoas morando debaixo da ponte, agora nesse momento existem pessoas na chuva, passando frio, então a gente não vai negar que o sofrimento existe no mundo, existe. Mas a gente também não vai se esquecer que o sofrimento do mundo é projeção nossa mesmo, nossa como o ego, nossa como o filho, porque nós fizemos essa escolha de sair da unidade e se dividir em vários seres. Então a gente escolheu estar humano, estar ET, estar cachorro, gato, planta, pedra. A gente escolheu que a nossa consciência se manifestasse através de várias e várias formas, várias e várias maneiras, entende? E isso implica em sofrimento. Mas significa abandonar, não significa negar o sofrimento humano, mas significa abandonar a ideia de separação absoluta.
A confiança aqui não como uma confiança de inocência e de ingenuidade, embora o curso Jesus chama a gente de as crianças de Deus. As crianças de Deus traz a ideia de santidade, de inocência, mas é no sentido de pureza. Por isso que ele fala várias vezes ao longo da lição sobre a Páscoa. Quem leu a lição viu que em umas 3 ou 4 vezes ele cita a palavra Páscoa. Por que ele está trazendo a palavra Páscoa? Porque a palavra Páscoa, originalmente, significa, a palavra é Pessá, com H no final, Pessá. Essa palavra significa passagem. Pessá é passagem. Então, lá na Bíblia, a Páscoa significa a passagem do povo de Deus pelo... Peraí, que eu anotei aqui embaixo o que era o Pessá. Esqueci por onde que o povo de Deus passou. Peraí. É uma palavra simbólica, né? Travessia. Então, a palavra pessá significa passagem ou travessia, que é a saída do povo hebreu da escravidão do Egito, né? O povo judeu saindo da escravidão do Egito e indo na direção do deserto, porque eles estavam indo na direção da terra prometida. Então, o deserto era para ser uma passagem, eles iam atravessar o deserto, porém, eles acabaram ficando lá 40 anos. Gente, essa é uma história metafórica, simbólica, não é verdade fisicamente, tá? É um histórico, é um registro histórico de uma metáfora. Deserto é uma metáfora, escravidão é uma metáfora, tudo isso é uma metáfora. Abrir o mar, a todas aquelas histórias, aquelas parábolas com poço, que fala do poço, tudo isso é uma linguagem simbólica, que fala com a nossa psique, tá? Então, Jesus traz aqui a palavra Páscoa como passagem, no sentido de que o ser humano... Deixa eu voltar aqui para minha anotação. Gente, eu escrevi tanta coisa. Pessoa que escreve um monte de coisa e depois fica perdido. Cadê? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Então, ele usa a palavra Páscoa, né, como um simbolismo psicológico, falando o seguinte: a passagem do medo para a confiança. É isso que ele está sugerindo. Ele sugere um acordo. Ele sugere que a gente faça um novo trato, para que a gente saia do medo, da escravidão, para a confiança. O povo de Israel, o povo hebreu, eles precisaram confiar em um homem que era Moisés. Lembra que Moisés era príncipe do Egito, ele foi criado pelo rei, e aí depois ele se rebelou contra o império, né, egípcio, e quis libertar o povo dele. O povo precisou confiar na palavra de um homem, que foi Moisés. O povo precisou ter coragem para se lançar no desconhecido, que era o deserto. Então, ele tá pedindo que a gente confie também, que a gente saia, desligue os nossos sistemas de defesa para a gente viver a paz. Então, é aqui onde a gente solta a necessidade de ter razão para ter apenas paz. Então, você não precisa mais ficar se justificando, entende? Aqui a gente sai do ego para a verdade, do espírito de quem nós somos, da crucificação para a ressurreição interna. O que é a Páscoa, né? Hoje na Igreja Católica, a Páscoa é a ressurreição, né? Então, ele quer que a gente ressurja, que o velho homem, o Neville Goddard, ele fala sobre o velho homem morre para surgir a nova criatura. O Neville Goddard, ele traz toda uma interpretação muito interessante sobre esses trechos da velha criatura, né, que a Bíblia fala.
Este é o tempo da Páscoa, e eu manteria diante de ti a ressurreição do Filho de Deus em vez da sua crucificação. Olha essa frase lá do curso. Esse é o tempo da Páscoa, e eu manteria diante de ti a ressurreição do Filho de Deus em vez da sua crucificação. Você e eu, nós somos o Filho de Deus. Ele está nos conclamando, nos chamando para, para ressuscitarmos, entende? Ressuscitar o Filho. Tá, essa parte da Páscoa, deixa eu voltar lá. Lá para cima. Então, nós somos até a confiança. Então, a 6, que é a verdadeira defesa, é a confiança. É esse trato, essa proposta de troca que Jesus está propondo para a gente nessa lição. 7, o item 7. Sem defesas, eu serei forte. Aqui, ele fala do paradoxo da vulnerabilidade. Porque a gente, principalmente nós mulheres, aprendemos que a gente não deve ser vulnerável. Nós não devemos ser vulneráveis, que nós temos que ser fortes, duras, invulnerável, para que o mundo não nos machuque, para que o homem, para que o sistema do machismo não nos devore, não nos machuque, né? E as experiências de vida que a gente vai tendo vai reforçando e a gente vai criando essas carapaças, essas camadas duras, né? Então é como se a gente vivesse dentro de uma ostra dura de proteção, né? Até por isso que a gente engorda também, né? Por causa das camadas de proteção. O ego acredita, se eu baixar a guarda, eu serei destruído, eu serei machucado, ofendida, ferida. Então a gente mantém a guarda alta, protegendo, né? O curso de ensino contrário, quando abaixo as defesas, eu descubro a minha força real, a verdadeira força. E tem um versículo na Bíblia que diz que é quando eu sou fraco que eu sou forte. Que é um paradoxo, entende? Porque a verdadeira força não vem do controle, não vem da vigilância, da manipulação, nem de você enrijecer-se, endurecer-se, entende? Vem dessa união que é ser sem defesas, que é ser vulnerável. A 8, o item 8, né? Aí eu trago um pouco para a minha área que eu trabalho, né? Que essa lição ela conversa muito com os temas que eu falo, sobre codependência emocional, que eu trabalho, sobre essa hipervigilância, ansiedade, o perfeccionismo que a gente tem. A gente só faz uma coisa se a gente achar que tá perfeito, senão a gente não faz. A gente tem tanto a falar, tanto a comunicar, mas a gente fica guardando a nossa comunicação até que, sabe, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, eu vou fazer isso. Então, a gente fica guardando os nossos talentos, enterrando, igual lá na parábola dos talentos da Bíblia, a gente fica enterrando os nossos talentos. Os traumas relacionais, a necessidade de aprovação, a compulsão que a mulher tem por controle e a dificuldade de confiar na vida. Então, nós estamos nos protegendo, vivendo aprisionadas dentro de uma armadura. A defesa parece segurança. A gente é viciado em segurança, mas na verdade a defesa confirma o medo que a gente tem. Quanto mais eu me defendo, mais eu reforço a crença de que eu estou separada, portanto ameaçada, portanto sozinha, entende? Então, quando a gente solta as defesas, a gente é forte, a gente não é fraca. E aí a gente volta a lembrar que eu sou. Entendeu? Não dá para ser o eu sou enquanto eu sou um personagem, porque até mesmo o nosso personagem, que é essa personalidade, né, que a gente tem, ela é uma confirmação dessa separação. Então precisamos soltar essas camadas do personagem. Isso é estar vulnerável. Era isso que eu queria trazer sobre a lição de hoje. É uma lição bem longa. Ela tem muitas coisas. Mas ela conversa muito com essa mulher moderna e forte que a gente é hoje. Essa lição ela é muito próxima de nós, mulheres.
É lógico que a lição, ela não tem a ver com sexo, lógico, né, com gênero, nada a ver. Mas, quando eu decidi compartilhar um Curso em Milagres, eu tinha como ideia e como missão que eu pudesse aproximar a mensagem de Jesus através do curso, para o nosso dia a dia, para a realidade da mulher moderna, dessa mulher heroína, forte, que a gente precisou aprender a ser. Porque essa é a nossa história de vida, né? Por que que hoje nós somos essa heroína, estamos nos defendendo, nos protegendo? Por que que a gente acha que vai ser atacada? Porque foi o que o mundo nos ensinou. Desde a nossa casa, quantas de nós fomos negligenciadas na infância, fomos abusadas, quantas de nós precisamos ser adultas e não ser mais criança, né? Com 7 anos era para eu ser criança, com 12 anos ainda era para eu ser criança, mas eu precisei ser adulta, porque os adultos que estavam comigo eram negligentes, como o vídeo que eu fiz ontem daquela mãe, né? A mãe que compete, a mãe que não cuida, que não acolhe, a mãe que, tipo cobra, né? Que pariu, põe no mundo e vai e se vira. Entendeu? Então, a infância foi roubada, a inocência, e a gente desaprendeu a ser inocente. Criança de Deus, eles nos chamam de criança de Deus. E a gente desaprendeu a ser criança, a ter leveza, a ter alegria, sabe? A sentir que a gente é amada, a confiar e ter certeza da provisão, do sustento. A gente aprendeu a confiar só naquilo que os nossos olhos do corpo veem. E a gente esqueceu que existe muito mais do que só o que o olho do corpo vê, né? E aí, gatas? Abra o microfone e compartilhem alguma coisa. A lição é bem profunda. E quando foi a Cris que comentou hoje na. Foi a Cris que comentou hoje A Cíntia. no grupo? Ah, Cíntia. Ah, foi a Cíntia. É, eu achei muito legal o compartilhamento dela, porque a gente passa por tudo isso, é semelhante, é tão bom, assim, bom ouvir assim, que todas nós estamos numa situação que é igual. É claro que uma mais ou menos um pouco diferente que nem ela é com a mãe dela, né, que ela comentou hoje lá, que ela passa esse desafio com a mãe dela. Mas e nós com nossos maridos, com nossos filhos, ou no trabalho? Assim, é semelhante. Pode ser que eu não passe vou comentar, começando do que hoje eu ouvi lá dela comentando da mãe dela. Mas a gente passa, às vezes, com o esposo, no nosso trabalho, com nossos parentes, com nossos vizinhos, com nossos amigos, mas a situação é semelhante, pode ser que não seja igual, mas aquilo que você falou, a gente ataca e quer se defender, quando o outro vem falar, a gente já se defende, já se levanta. Por que isso, né? Aí também aquilo do existencial. Por que estou passando por isso? Por que todas essas dificuldades? Mas é bom ouvir que nós estamos, tipo assim, resumindo tudo, né? Estamos no mesmo barco. Ontem aconteceu uma coisa tão interessante comigo. Eu tava andando no parque ontem, foi antes de ontem. Eu tô fazendo um esforço de ir mais vezes na semana. A minha meta é um dia ir todos os dias, mas por enquanto eu tô indo 3 vezes na semana. Além da academia, né? Que andar naquele parque é muito, muito refrigerador para mim, é maravilhoso. E aí eu tô lá, eu já tinha feito, tem uma subida, uma ladeira que eu subo várias vezes, até sentir o cansaço, né? E depois eu fui andando bem devagarinho, escutando um áudio do curso e prestando atenção em cada folhinha, cada borboleta, cada passarinho, assim, eu tava em outro mundo. Aí um senhor passou por mim e falou assim, e falou alguma coisa, eu tava de fone no ouvido, eu não escutei. Eu fiquei olhando para ele, né? Aí ele falando, a boca dele mexendo. Aí eu tirei o fone, olhei para ele e falei, pois não. Aí ele, assim você não emagrece. Aí eu, o quê? Assim você não emagrece. Aí eu olhei para trás para ver se ele tava falando com outra pessoa, né? Isso acontece com certa regularidade comigo, sabe?
Aí eu fiquei, aí na minha cabeça veio assim, esse véi, filho de uma égua, o que que ele tá falando, esse na minha cabeça eu xinguei vários palavrões, né? O que que ele tá falando? Nem me conhece, nunca me viu, mas na prática eu olhei pra ele e dei um sorriso porque eu lembrei do curso na hora, né? Eu lembrei e dei um sorriso pra ele, tipo assim, nem respondi porque, cara, eu vou responder o quê pra ele, né? Ele não sabia que eu já tinha andado e eu nem tenho que justificar e nem eu poderia ter recebido como um ataque, né? Poderia ter falado pra ele, vai, o senhor nem me conhece, o senhor nem vai se ferrar, vai pra PQP. Mas não, eu só sorri pra ele, eu percebi que era tipo um teste, sabe? Eu acho que eu mesma estava testando o meu próprio a minha própria defesa e ataque, eu já tinha lido essa lição já desde segunda-feira, eu tô de olho nessa lição porque eu sabia que era a lição mais longa do curso e eu já estava no radar dessa lição. E o pessoal lá do grupo já passou pela 135, nós estamos em tempos diferentes, eu recomecei as lições no dia 1 de janeiro, né? Eu parei e recomecei, voltei para 1, e o pessoal lá do grupo continuou, então eles já estão acho que na 149, se eu não me engano. Então e aí eu só sorri para ele. E aí ele continuou andando, entendeu? Mas na princípio, né, a primeira reação sempre é do ego. Lembra umas lições atrás que a gente estudou isso? A primeira reação sempre é a do ego, que é a reação de se justificar, de xingar, ou seja, se defender. É o ego. Aí a subjacente, ou seja, aquela que vem depois, é a reação do espírito, que é, nossa, por que que eu fiz isso, né? Não precisava. Eu não preciso justificar, nem me defender, nem nada, eu só dei um sorriso, né? Nem fazia sentido aquilo. É isso. Só que nem não é sempre assim. Não é sempre assim. Na maioria das vezes a gente reage assim. Ó. Eu dei um grito no meu marido, que ele me irritou de um tanto, que eu peguei quando eu vi, eu já tinha dado um grito. Aí depois eu pensei, nossa, eu não precisava ter reagido assim, eu podia só ter dado um sorriso. Não é porque a outra pessoa tá te irritando que você vai ficar irritada e você vai gritar com ela. Mas eu gritei, entendeu? Naquela hora eu dei um grito e falei: Você não tá vendo que eu tô fazendo isso? Entendeu? É isso. Mas aí o curso vem e fala: não é para você entrar na culpa. É para você dar um sorriso gentil para o seu próprio ego, para sua própria reação equivocada. Eu estava equivocada, eu me deixei me irritar. Então não é nem para você pedir desculpa para outra pessoa, nem é sobre isso. É sobre você se perdoar a si mesmo na sua mente. Entende? É mais sobre isso do que sobre você pedir desculpa para outra pessoa. Faz sentido? Aconteceu aí essa semana com vocês alguma coisa parecida? Então, eu tenho uma amiga que ela tá passando por uma situação bem desafiadora, né? E eu me vi muito brava, assim, muito brava por ela se permitir estar passando essa situação. E a aula passada e essa aula me desmontou, assim, né? Porque eu me coloquei no lugar dela e, enfim, eu vi o quanto ela está sendo uma professora para mim e algumas coisas que talvez eu nem vá precisar passar porque ela está vivendo. E eu Uhum. estou percebendo. Sim. E essa lição de hoje, gente, essa parte, o 18, que fala assim: o que deixarias de aceitar se apenas soubesse que tudo o que acontece, todos os eventos, passado, presente e por vir, são gentilmente planejados por aquele cujo único propósito é o teu bem. Gente, que coisa linda. Lindo Aqui, mesmo. né, ele fala assim: talvez tenhas entendido o seu plano de forma equivocada, pois ele nunca te ofereceria dor, mas as tuas defesas não te deixaram ver a sua bênção amorosa brilhando em cada passo que jamais deste. Enquanto fazias planos para a morte, ele te conduzia gentilmente para a vida eterna. Que coisa linda, né? Uhum. É a gente perceber que o outro só está ali mostrando como a gente pode ser mais amorosa, como a gente pode abraçar,
né? Como a gente pode se perdoar e perdoar. E não daquele perdão que ele fala, né? Que a gente oferece se sentindo maior. Que Bert traz muito lindamente na constelação, né? Ele até pede para tirar o perdão para colocar sinto muito. Mas Sim, eu consigo entender o que o Bert falou através de um sem, gente. sim. Porque é um perdão de um outro lugar. Daí quando eu li isso aqui, eu falei, meu, tá tudo certo. Tá tudo certo. Legal você ter E trazido esse parágrafo 18, é lindo mesmo. não, é lindo. Eu fiquei aqui com lágrimas nos olhos. Eu li assim várias vezes, outros parágrafos aqui também, que eu li algumas vezes, mas esse aqui eu falei, meu Deus, olha que coisa linda. Enquanto eu estou planejando morte, o Senhor está planejando vida eterna para mim. Né? Enquanto a minha mente está me levando para esse lugar, porque a gente aprendeu, né, desde pequeno, a gente foi ensinado assim, sempre nesse movimento de morte, de dor, de briga, de confusão. E ele continua no 19, né? A tua atual confiança nele é a defesa que promete um futuro imperturbado, um futuro sem perturbação, sem nenhum traço de pesar e com uma alegria que cresce constantemente. Ele está nos prometendo que se a gente confiar, ele vai nos dar um futuro de alegria que cresce constantemente. Enquanto esta vida vem a ser um instante santo, ou seja, a gente está o tempo todo vivendo encontros santos, o instante santo é o encontro entre duas pessoas, dois filhos. Nós estamos aqui, estamos em um encontro santo, um instante santo. Só que no mundo a gente não consegue enxergar isso. A gente encontra o outro e na hora o ego já começa a julgar o outro. Aí o cabelo dela, a roupa dela, ela engordou, ela emagreceu, ela tá tomando monjaro, nananã. A gente já cria um monte de julgamentos. Mas É, ele tá. Fala. Não, mas eu lendo, nessas últimas lições, eu tenho me sentido assim, eu nem sei te dizer, sabe? Parece que eu nem tô nessa realidade. Porque é uma voz dentro de mim que fala, cara, que tanto de blá blá blá. Nossa, é muito inocente. Você tá indo para um lugar muito inocente de ser. Mas um lado meu dizendo assim, cara, confia. Você não precisa nem entender. Confia e deixa que a mágica vai acontecer. Então, eu tenho assim, tentado realmente relaxar e não ficar brigando com nenhuma voz, porque eu tenho sentido nas últimas lições esse movimento dentro de mim, assim, sabe? Eu Sim, só tô deixando levar. Falei, porque tem uma voz que fala que é muita inocência, sim. aquela inocência de criança. Nossa, Uhum. como é que fala? Aquela coisa de tipo. Ai, como que eu posso dizer? Porque eu tenho o perfil de ser a boazinha, né? Uhum. Então, parece que tem um lado meu que fala, nossa, só tá levando você para esse lado, tipo, ai, que boazinha, nossa, que bonitinha. Agora todo mundo é amor e luz, Uhum. entendeu? O meu ego, ele fica assim, em algum lugar aqui em mim. Só que também tem o meu lado que fala, gente, não discute, só confia. Porque tá além disso, tá muito além disso. Sim, tá muito além disso. E tem também um outro aspecto. Quando a gente estudou sobre os níveis, você precisa ter os níveis sempre muito claros dentro de você, sabe? Então, assim, ó, a gente tem que estar sempre consciente de que nós estamos lidando com todo tipo de pessoa. E tem Sim. as pessoas que nos amam que também podem nos machucar. Como eu falei ontem da mãe narcisista lá naquele vídeo. A Pessoas gente que não nos tá amam. livre disso, né? Hã? A A gente não gente está não tá livre livre. disso, exatamente. A gente não está livre disso. E isso existe no mundo externo. É o nível onde nós estamos aqui encarnados. Então, quando tem essa vozinha que fala, não, peraí, você está sendo ingênua, você precisa trazer a questão dos níveis aqui. Porque a ingenuidade, a inocência, a criança de Deus é na mente. Na mente. Mas a minha atitude, eu ainda preciso impor limite, porque eu ainda estou num corpo. Então ainda tem as bordas. Sim, tem o limite, tem a pele. Então eu não vou. Lembra da história de Jesus de dar a outra face? Sim.
né? Então ali, vamos pensar, né? Ele estava sem defesa, totalmente invulnerável. Então ele disse: se alguém te der um tapa, oferece a outra face. Mas será que ele falou de forma física? Ou ele Eu não estava acredito falando que do seja. nível? Exatamente. Ele estava falando de Eu um acredito. outro Então, lugar. é nesse lugar que eu estou, porque eu não acredito que é a outra face o rosto, entendeu? Isso. Eu não acredito que ele quis dizer isso. Uhum. Deixa Nós pisar em tínhamos. você, deixa fazer o que quiser. Não, Não, não. cara, meu que sabe. Mas tem um lugar que fala, que acha que é isso, Uhum, entendeu? Por que eu não discuto? Eu não discuto com essa voz, porque parece que eu tenho uma consciência além do que ela está me dizendo aqui, uhum. entendeu? Porque eu sei que não é da a outra face para a pessoa bater, é de um outro lugar. Uhum, exatamente, exatamente. Essa clareza e esse discernimento que a gente vai desenvolvendo, entende? E a gente teve uma discussão muito ampla sobre esse trecho bíblico lá no outro grupo. Lá a gente tem discussões muito profundas. E essa coisa da outra face de um curso em milagres. É isso que Jesus quis dizer, que a gente tem que dar outra face, eu tenho que deixar o outro me ferir, eu tenho que deixar o outro machucar. O Leandro sempre fala: tem uma pessoa que pulou o muro da minha casa. Eu vou deixar ele entrar na minha casa e ferir a minha família? Então é o nível. Não, eu vou ligar para a polícia. E se eu tô nos Estados Unidos, eu vou pegar a minha arma. Ele ainda brinca. Aqui no Brasil a gente não pode ter arma. Aqui no Brasil não existe essa lei de que se alguém entrar na sua casa você pode atirar e defender. Mas lá nos Estados Unidos tem, né? A quinta emenda. Então é isso. A gente precisa separar as coisas, porque nós estamos num mundo de separação. Entende? Então a gente precisa separar algumas coisas mesmo. Então, por exemplo, Que trouxe da borda da pele é incrível também. uhum, exatamente. A metáfora da pele foi o que me veio muito. A metáfora das fronteiras dos países. Então, por que que tem que ter a fronteira? Porque senão os outros vão invadir o meu país? Então, por que que eu tenho que ter a pele que me protege para que o outro não me invada? Inclusive, as pessoas que manifestam doenças de pele. Vocês assistiram o filme do Michael Jackson, né? Que ele conta do drama Ainda dele, não. do vitiligo, né? Aquela doença que deixa a pele mais clara, que ele manifestou. O que que era o vitiligo do Michael Jackson? Era aquele pai, a autoridade do pai que invadia ele. O pai maltratava, era um pai narcisista que invadia ele, que confrontava, que tentava controlar, tentava impor. Então, como eu não tenho como defender as minhas bordas, a minha pele, eu manifesto uma doença de pele. Entendeu? É, Então, e isso para é mim, Hum. pode falar, não, pode falar. Não, 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 pode falar, pode falar. Então, e para mim, né, como veio essa coisa dessa minha amiga, né, que está passando por uma situação desafiadora em um relacionamento, e eu fiquei do lado de cá falando, cara, né, e como assim, né, esse limite que a gente tem que colocar no outro de uma forma amorosa, e nas últimas lições ele fala muito sobre isso, ele traz o outro também, Na lição de e ontem, né, que ele falou novamente sobre o perdão. sobre perdão. Uhum. E eu falei, mas isso não é mais de um lugar de, nossa, eu te perdoo porque eu fico grande, você fica pequeno, sabe? Não é mais sobre criticar o outro, mas me defender, não defender, porque aqui ele fala sobre isso, né? Porque quando você defende seu corpo, ele fala alguma coisa aqui, quando você defende o seu corpo, você ataca a sua mente, uma coisa assim. Eu não Sim, me recordo. sobre a vulnerabilidade, né? Estar vulnerável não é que eu vou deixar a outra pessoa fazer o que quer de mim. A gente pode falar da violência doméstica, por exemplo, né? Você vai deixar outra pessoa te matar, você vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance no nível que nós estamos. Então, o que que o nível que eu vivo me oferece? Leis, delegacia da mulher, Lei Maria da Penha, advogado, medida protetiva. Então, eu vou lançar mão de todos os recursos que estão disponíveis para mim para me defender. Eu não vou deixar o cara vir me pegar no meu pescoço e me matar. Eu vou catar uma frigideira quente de óleo e vou dar nele. Ah, mas eu vou. Entendeu? E, é uma defesa. Então, no nível que nós estamos aqui, a gente ainda precisa se proteger e se defender. Mas Sim. na mente, então vamos sempre trabalhar com a ideia dos dois níveis. A gente está falando do mundo mental, vamos lembrar da lei
da correspondência, né? Que é aquela árvore de cima e árvore de baixo. Uma é contrária à outra, uma espelhando a outra. Nós estamos no nível de baixo ainda, entendeu? Então, precisa ter essa diferença. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir os níveis. Sim, tem que toda hora ficar relembrando isso, né, Lu? Sim, toda hora. Não, outro dia veio para mim sobre que lá na Bíblia eles falam que Jesus fala para dar, não sei se é César, não lembro direito. Dai a Ele fala César o que dê é de César? E outro dia eu estava muito brava, porque veio um valor assim muito alto de IR para eu pagar, que eu falei, caramba, jura mesmo? E daí na hora me veio, né? Veio várias consciências sobre, cara, você tá na terra, você tem que pagar imposto. Sim. E sem reclamar, porque quanto mais você ganha, mais imposto você vai ter que pagar. E daí eu falei, não, é verdade, né? Tem as leis aí para os humanos seguir, cumprir, enfim. Sim, É sim. isso. Exatamente. E tudo isso. E assim, o grupo de apoio serve para isso. Quando você estiver percebendo assim que você tem uma dúvida, algo que joga lá no grupo para a gente se relembrar dos níveis, sabe? Das camadas. Se você sentir que está entrando em sofrimento por algum motivo, eu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube. Então, se você estiver aí assistindo e você precisar de um grupo de apoio, entra em contato aqui no. Vou deixar um número para você, ou comenta aqui no vídeo, quero fazer parte do grupo, e aí você entra no nosso grupo, porque lá você pode colocar, olha, eu tô surtando com o tema, uma questão que tá acontecendo, eu não sei como lidar com isso, além de tudo, a maioria de nós somos psicoterapeutas, então vai ter apoio, vai ter uma palavra amiga, sempre de acolhimento, nunca de julgamento, porque a gente até julga com ego, né? Mas depois a gente ouve a segunda voz, que é a voz do Espírito. Lu, Fala. Lu, você também tem no YouTube o canal? Tenho um canal no YouTube, mas YouTube? tá bem magrinho, pobrezinho, que faz tempo que eu não posto. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar pro canal do YouTube. Isso também é parte do meu autoconhecimento, das cebolas que eu tô tirando e de desbloqueando a minha comunicação e a questão da disciplina, da constância, de postar sempre. Tudo isso é o autoconhecimento acontecendo. Mas você posta lá no grupo, nesse nosso primeiro, né? Você vai postar lá para nós primeiro. Eu posto, aí vocês me seguem primeiro, lá, aí eu vou voltar com o canal. Isso. Pra gente poder seguir você, tá bom? Tá bom, meus amores. Então agora eu vou parar de gravar, mas eu quero deixar uma mensagem aqui para quem estiver assistindo gravado. Nós vamos tirar um tempinho agora para fazer a lição de hoje, a prática, né, da lição. Então eu vou parar a gravação para não ficar muito longa, porque senão fica muito pesado para subir lá no YouTube. E aí você faça em casa a sua.